Fala pessoal! Imagina que você é chamado para fazer uma corrida no aplicativo, mas o pagamento será com sangue, pois este é o filme As Passageiras de 2021. E eu sou o F, o escolhido para a furada. Então vem comigo e vamos para a história. Há muitos anos atrás havia uma guerra territorial entre humanos e vampiros, mas como as baixas estavam muito grandes, os dois clãs decidiram fazer uma trégua, para que ambos pudessem prosperar e ter paz. E isso tem durado por mais de 150 anos, mas sabemos que tudo que está bom sempre pode piorar. E vemos uma jovem morenaça na lavanderia quando o homem misterioso aparece e coloca a língua misteriosa nela, pois esse é Jay. Eles querem ter uma noite diferenciada. O problema é que um carro suspeito aparece e Jay percebe que tem algo de errado e vai até seu trabalho e manda Maria voltar para casa com seu carro. Mas aqui tudo acontece muito rápido, pois no seu trabalho todos estavam falecidos e Maria conseguiu ser pega, então agora ele perdeu tudo. E agora vemos o jovem Benny e ele é acordado por seu professor na aula de história, pois ele estava muito cansado da noite passada, que teve muita vodka e água de coco. E depois da aula, ele sai com seu skate pela cidade e passa em alguns lugares para tentar marcar seu show como DJ, porque ele estava fazendo um disco que bombaria nas noites. O problema é que ninguém acredita nele, apenas sua avó Teresa, que falava espanhol. Benny escuta seu meio-irmão Jay conversando no telefone, e ele estava precisando de um motorista particular para essa noite, mas ninguém estava disponível. E como ele precisava de um dinheiro para lançar seu CD, diz que poderia ir no lugar dele. Mas Jay não sabe se ele seria capaz de fazer isso, mas como não tem muita escolha, deixa ele ir. E se alguém perguntar, ele se chamaria Jay. Benny está todo feliz com seu carro blindado, e seria um trabalho fácil e só precisaria levar algumas pessoas ricas pela cidade e abrir a porta sem falar nada. E depois de atravessar a cidade, ele chega em uma grande mansão, e uma jovem aparece e ele não sabe muito bem o que fazer, porque nunca chegou perto de pessoas tão ricas, e ela diz que ele deveria abrir a porta e não falar nada, porque ela era apenas a Blair, a amiga da que o contratou. Eva aparece e estava com uma cara muito suspeita, e ele estava muito nervoso e ela ativa os pontos da noite e eles precisavam passar em todos antes do amanhecer. E durante o caminho, para não deixar o clima pesado e quebrar o gelo, elas começam a perguntar o que ele faria se fosse seu último dia de vida na Terra. E nesse momento eu já teria aberto a porta e pulado de cabeça no asfalto. Eles chegam em uma grande mansão, onde apenas as pessoas com caras de ricas poderiam entrar, e ele precisaria esperar porque elas não demorariam. E para entrar precisava de um pingente especial, e vimos que do outro lado da cidade, Jay está reunindo seu clã, porque eles precisariam entrar na ativa porque uma guerra está prestes a começar. Benny acaba dormindo no carro e acorda com um grito muito suspeito na mansão. E no chão encontra um dos pingentes especiais e logo depois Eva e Blair saem da casa, felizes como se a festa tivesse sido muito boa. E no caminho para a próxima parada, elas começam a beber e curtir porque a noite estava apenas começando. E Benny fica imaginando se ganharia uma boa gorjeta. No próximo ponto, ele precisa aguardar em um estacionamento e ele lê no celular da Eva, que estava aguardando Jay no último ponto, mas ele não entende nada. E olhando a bolsa, estava cheio de dinheiro com sangue, o que era suspeito. E nunca que abrir a porta e mergulhar de cabeça no asfalto foi uma ideia tão boa assim. Um policial gordinho aparece no estacionamento e começa a vasculhar os carros. E como seria difícil de explicar o dinheiro e o sangue, então ele entra no prédio. O problema é que a recepcionista começa a olhar para ele como se ele fosse pobre, mas por sorte ele estava com um pingente na mão. E ela diz que o levaria para a cobertura como se ele fosse uma pessoa muito importante. Já avisei que vai dar merda isso. E agora é o momento da revelação, pois ele começa a seguir no corredor e quando entra, as duas estavam chupando dois morenaços em uma maca. E agora não tinha como esconder, e eles dizem que estavam esperando esse momento desde o começo da noite, porque Jay era muito conhecido e elas nunca precisariam de um motorista, mas elas querem guardá-lo para o Victor.
um dos morenaços da maca está apagado e o outro fica desesperado porque o acordo era chupar, mas deixar vivo. E fazendo aquilo, elas estariam quebrando a trégua entre as raças. Mas a questão é que esse era o objetivo, e Benny aproveita para correr pro carro, mas o que ele não esperava é que o policial gordinho estava esperando. E ele tenta contar o que viu para ser ajudado, mas o policial começa a abrir o porta-malas e ele seria levado, porque ele estava trabalhando com elas. Elas quebram o celular dele e agora ele não tem muita escolha. E quando ele decide fazer o que falei, Eva aparece do lado de fora porque ele é muito lento. E Victor começa a preparar seu próximo movimento e vai visitar alguns dos líderes da cidade. E ao total são 5 com o Victor. Mas ele precisa acabar com os outros, então ele diz que veio fazer uma visita e essas vampiras estão de parabéns. Não vou nem falar que moro no Brasil, na rua Tio Passos Cano 171, no CEP 33712. Que porra é essa, marreco? Benny para em uma lanchonete de estrada, pois ele estava muito nervoso, e Blair aproveita para explicar o que estava acontecendo e diz que na cidade existiam 5 líderes, e como eles viveram muito tempo, são muito ricos. Mas Victor, o chefe delas, está cansado de viver nas sombras, então ele vai acabar com o clã de caçadores e os outros para dominar tudo e se revelar ao mundo. E enquanto isso, Jay chega na primeira casa e todos estavam falecidos, e o primeiro chefe estava infectado e logo faleceria, e diz que eles estavam indo para o Three Kings. Na lanchonete, Benny quer fingir que nada estava acontecendo, mas ele sabe que no final vai falecer, e Eva está paranoica com o gordinho que atendia porque ele mexeu no celular. Mas ele só estava falando com a mãe dele. E dali, eles vão para a boate Three Kings e como ele sabe de tudo, ele teria que ir com elas. E quando vão entrar, os colegas da faculdade estão na fila e começam a chamar ele de empregado. E Blair coloca a língua na garganta dele para mostrar que ele não estava sozinho. Eles entram na balada e ali estava mais um líder da cidade. O problema é que quem estava esperando era o negão da canela fina com cara de maldade. E ao mesmo tempo, Jay estava chegando com seus caçadores e seria uma lutaria nervosa. Eva pergunta onde estava o líder do lugar, mas o Canela Fina diz que ele não estava mais ali e pega uma balestra de caça. E elas acham que ele estava maluco porque estava sozinho. O problema é que começam a aparecer vários e eles são os Anjos da Noite, que caçavam os que saíam das regras. E tinha de tudo para ter um final triste, mas Benny bate com a garrafa de champanhe no Canela Fina e elas começam a lutar e conseguem sair dali. E enquanto isso, Jay está na balada lutando com os outros vampiros e tudo poderia ter sido resolvido ali. Mas Benny é muito bom em fazer merda. E aqui vem o cúmulo da burrice, pois eles precisam se esconder até o próximo passo e Benny diz que conheceu o lugar e as leva para sua casa. E chegando, sua avó aparece nervosa porque ele não atendia o celular e estava com a mão machucada. Ela começa a falar em espanhol para elas não entenderem, e aquilo era muito estranho porque ele nunca levou nenhuma namorada para casa, e agora aparece com 2 mulheres, então algo de ruim estava acontecendo. E Blair mostra que falava espanhol e nisso ela ganhou a avó dele. E Victor liga para Eva e diz que tudo estava resolvido e só precisavam do Jay e poderiam dominar tudo. E Benny vai no quarto do Jay e pega uma adaga especial de caça e quando chega no seu quarto, Blair estava olhando tudo e acha que ele é um adolescente, porque estava cheio de brinquedos e papéis na parede. E ele tenta disfarçar que não era dele e diz que era DJ e mostra suas músicas. E ela diz que ele tinha muito talento, só precisava da indicação certa. E nisso o clima começa a ficar safado e quase que os dois se pegam, mas Eva aparece e diz que estava na hora. Jay entende o que estava acontecendo, porque todos os líderes estavam sendo caçados por alguém, e só poderia ser por ele, e vai conversar pessoalmente. Ele faz a proposta de deixar ele vivo se devolver seu irmão e Maria, mas Victor diz que Maria era gostosa e mostra que estava comendo a carne dela, e Jay tenta reagir, mas agora era tarde demais. Você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E Benny leva as jovens para o último líder e era um cara muito esquisito que gostava de curtir. E ele fica olhando para Benny, falando que seu sangue tinha um cheiro muito bom, mas não gostava de virgem. E Eva começa a seduzir ele, falando que queria um momento a sós, então os dois vão pro lado de fora para conversar.
conversar. E Benny pergunta por que ela estava fazendo isso se era diferente dos outros. E Blair diz que sempre foi sozinha e um dia conheceu Eva, que a transformou. E agora ela pode viver coisas incríveis, mas sempre tem um lado negativo. E Benny puxa algo para beber e pode ser vodka ou água de coco, para ele tanto faz. E vai para cima porque o menino virou homem. O problema é que enquanto ele está com seu pau na mão, Eva está levando um pau dentro do bar. E não é nesse sentido que você está pensando, porque aquele cara sabia o que ela veio fazer e chamou seus capangas, e agora só precisavam fugir. Mas como tudo pode piorar, os anjos da noite aparecem e Eva é acertada. Eles chegam na casa do Victor e Blair manda ele embora, ou seria o fim, mas Ben está apaixonado e não deixaria o amor da sua vida, que conheceu há menos de 12 horas, ficar no meio dessa guerra. E então ele entra com um taco de beisebol na mão e um sonho, mas o que ele não esperava era encontrar Jay preso em uma estufa de sangue. E Victor aparece e o sonho acaba. Victor leva para as meninas e diz que ele tinha duas opções, ou entraria para o clã ou elas acabariam com ele. Mas Blair diz que ele não merecia isso porque salvou a vida delas várias vezes. E Eva, como não liga, vai para cima dele e aqui vemos que Benny pensou em tudo e abre os braços porque a festa acabou. E quando aperta o botão do seu carro, ele quebra a janela e como já estava de dia, Eva dá uma falecida de leve. E vamos ignorar que o carro poderia ter passado por cima dele. E agora só faltava o Victor, mas ele quer lutar nas sombras e leva um mordidão no pescoço, mas lá no fundo, Jay aparece e pula em cima dele, o jogando no sol. E tudo termina bem. Ou quase, porque ele estava perdendo muito sangue e a única forma dele se salvar seria se transformando. E quando ele acorda, ele já estava em casa sem lembrar o que aconteceu. Ele se encontra com Jay e agradece por ter sido um bom irmão mais velho, e entrega uma bolsa com muito dinheiro para compensar o carro batido e termina com ele dando rolezinho com Blair pela cidade. E eles se tornaram os novos líderes da cidade, porque ele estava entre os dois clãs. E aqui aprendemos que a vida de motorista de aplicativo está cada vez mais difícil, porque ou é gente bêbada ou gente querendo pagar com chupada. Então deixa o like e se inscreve se for novo, porque aqui a loucuragem nunca para. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.